Olá, Eja! Bem-vindos a mais uma aula. Neste momento, agora teremos o nível 1. Vamos lá? Continuaremos aí com as classes gramaticais ou classes de palavras. Dessa vez, veremos aí o adjetivo e o pronome. Antes disso, vamos retomar um pouquinho o que foi visto nas aulas anteriores? Vejam bem, vimos aí sobre numeral. E nós temos aí, dentro da classificação dos numerais, temos numerais cardinais, que são a descrição do número que é exato. Os ordinais, que representam ordem, primeiro, segundo, terceiro. Vimos também os multiplicativos, que são dobro, duplo, triplo, ou seja, que multiplica. E vimos também os fracionários, né, que vão diminuindo, meio, o terço, um quarto, um quinto. Vimos também os algarismos romanos, que são representados por letras maiúsculas. Vimos o 1, o 5, o 10, o 50, 100, 500 e 1000. E para a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui uma leitura de um trechinho, de uma tirinha. Vamos ler juntos? Amor, quanto tempo ainda vai ficar furiosa por eu ter te apresentado na festa ontem como minha fofa? Vejam bem, aqui ele trouxe algumas características para sua namorada, minha fofa, furiosa. E você sabe como chama isso? Adjetivo. E o que é o adjetivo? Vamos ver juntos? O adjetivo é uma das classes de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Viram que ela estava furiosa, fofa, ou seja, características, qualidades ou estados. E os adjetivos também vão sofrer aí variações. Quais variações nós teremos para os adjetivos? Ele pode sofrer variações de gênero, que são masculino e feminino. Por exemplo, a moça bonita ou rapaz bonito. A moça bonita vai concordar com a moça, feminino. Bonito vai concordar com o rapaz, masculino. Ele também pode sofrer variações em número, que chamamos de singular ou plural. Moças bonitas, rapazes bonitos. Viram? E também pode ter variações de grau. E vamos ver como fica isso? Primeiro veremos aí os gêneros do adjetivo. O adjetivo deve concordar em gênero com o substantivo que o qualifica. Vejam bem, o prato estava frio. Nós temos o substantivo prato. E o adjetivo? Frio. Certo? Está concordando, então, com o substantivo, o qual ele está qualificando. Nós temos também outra frase. A lasanha estava fria. Ou seja, fria. Quem estava fria? A lasanha. Um substantivo feminino com um adjetivo também feminino. O atleta é rápido. E a atleta é rápida. Ué, professora, mas esse substantivo, ele não sofre alteração de gênero. É o atleta para menino e a atleta para menina. Como que eu faço para diferenciar
Vamos diferenciar através dos artigos, o ou a, e também com adjetivos, rápido ou rápida. Perceberam? Ou então, nem todos os substantivos têm alterações de gêneros, né? Mas nós temos aí que o adjetivo tem alteração de gênero masculino ou feminino e também singular ou plural. E o grau dos adjetivos, professora, como é que é isso? Vamos ver? Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Vamos ver cada um desses. No grau comparativo, o nome comparativo lembra o quê? Comparação. Ó, o grau comparativo estabelece uma comparação entre dois ou mais seres. Vamos ver? Ele pode trazer um grau de inferioridade. Lucas é menos extrovertido do que seu irmão. Ou então, de igualdade. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. E também de superioridade. Lucas é mais extrovertido do que seu irmão. Ou seja, no grau comparativo, nós podemos ter comparação de igualdade, inferioridade ou superioridade. Como vamos diferenciar isso? Ó, igualdade é tão quanto, é igual. De inferioridade, que é inferior, é menos do que. Perceberam? E de superioridade, é mais do que, certo? Lucas é mais extrovertido do que seu irmão. Perceberam? Então, nós temos aí o grau comparativo dividido aí entre igualdade, inferioridade e superioridade, ou seja, comparação. E o grau superlativo? Vamos prestar bem atenção aqui, viu? O grau superlativo, a característica que se atribui ao adjetivo é intensificada de forma relativa ou absoluta. Como é isso, professora? Vamos ver juntos. Olha só. O grau superlativo relativo de inferioridade, como fica? Aquele aluno é o menos participativo de todos. Viu só? Ele é superlativo, ele é o menos participativo de todos. O adjetivo aqui. E superlativo relativo com superioridade? Aquele aluno é o mais participativo de todos. A mesma coisa, é o mais, certo? Ao invés de ter igual a comparação do que, né? É de todos, não é comparando com outra pessoa. É superlativo, que é de todos. Perceberam a diferença? E o superlativo absoluto, nós vimos o relativo, né, que é o de todos, e agora o absoluto, como é que ele se manifesta? O superlativo absoluto manifesta a ideia de excesso e pode ser sintético ou analítico. Vamos ver. O analítico, ele tem: a árvore era muito alta. Por que analítico, professora? Porque ele só colocou uma árvore muito alta, trazendo aí, ó, analisando como era a árvore. E o sintético, a árvore era altíssima. Quer dizer que tem aqui o excesso, certo? O sintético, a árvore era altíssima. E o analítico, a árvore era muito alta. Finalizamos então essa parte e vamos agora para os pronomes. Antes disso, te convido para mais uma leitura aqui comigo. Uma tirinha aqui do Garfield. Vamos lá. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora, o que eu faço?
Daí o Garfield pede para ela cheirar meu bafo. Vamos analisar algumas palavrinhas aqui dessa tirinha. Você, eu, minha, eu novamente, ela e meu. Você sabe de que classe gramatical são essas palavras? São os pronomes e veremos cada um deles agora. Vamos lá? Vamos lá. O pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo, né, que é o nome. E tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem utilizar o seu nome. Lembram da aula de coesão e coerência? Os elementos, entre os elementos coesivos, nós utilizamos muito pronomes para substituir algumas palavras em uma frase, em um texto, para que não fique muito repetitivo. Lembram? Continuando. E dentre as classificações dos pronomes, nós temos pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos e pronomes possessivos, de posses. Vamos ver cada um desses? Ó, os pronomes pessoais do caso reto. Quais são eles? Vamos ver juntos? Os pronomes pessoais do caso reto são palavras que indicam o tipo de relação existente entre o emissor e a pessoa do discurso. Dessa forma, o ato comunicativo envolve basicamente 3 pessoas do discurso, que são a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Vamos relembrar quais são? Vejam bem, a primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. E os pronomes de tratamento, professora? Lá nos pronomes pessoais de caso reto, não temos o você. Sim, mas temos o você nos pronomes de tratamento. Vamos verificar? Os pronomes de tratamento indicam tratamento formal ou informal. Por exemplo, você, senhor ou senhora. Eu trouxe até as abreviações para a gente verificar como eu posso escrever em um e-mail, por exemplo. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, Vossa Reverendíssima e Vossa Eminência. Esses, então, são os pronomes de tratamento. Eles vão indicar aí um tratamento mais informal ou mais formal. E os pronomes demonstrativos? O próprio nome diz demonstrativo, que vai mostrar alguma coisa. Vamos ler juntos? Os pronomes demonstrativos indicam a posição de algo, situando no espaço ou tempo. Vejam aqui os pronomes demonstrativos que eu tenho. Ó, este, estes, que é no plural, esta, estas e isto. E nós temos também esse ou esses, masculino, singular e plural, essa ou essas, feminino, singular e plural, é isso.
Temos também aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Ou seja, são os pronomes demonstrativos que demonstram algo. Aquela menina, essa menina, certo? E agora vamos para os pronomes possessivos. E o nome também ajuda a lembrar do que se trata, né? Pronomes possessivos indicam posse. Vamos ler juntos? Pronomes possessivos exprimem a noção de posse de algo. Indica aquele a quem pertence aquilo que é referido no discurso. Vamos ver. Meu, meu cachorro, minha gatinha, teu, tua, teu coração. Vamos lá. Seu, sua, ou seja, tem o meu e tem o seu. O nosso, nossa, o vosso e vossa. Perceberam? Eles trazem aí uma ideia de posse. Estou falando de algo dentro do discurso que pertence a alguém, a mim ou a ti, certo? E os pronomes indefinidos, professora? Como que funciona isso? Vamos ver? Os pronomes indefinidos indicam a quantidade do que representa de modo vago ou impreciso, ou seja, indefinido. Vejam bem, alguns, alguma, algumas, alguém, nenhum, nenhuns, nenhuma e nenhumas, ninguém e etc. Ou seja, é indefinido. Alguma coisa, alguém me disse. Perceberam? A gente indefine com um pronome indefinido. E agora nós temos aqui os pronomes interrogativos. Interrogativos vêm de questionamentos ou perguntas, né? Pronomes interrogativos servem para formular uma interrogação ou uma pergunta, um questionamento, certo? Vamos ver quais são? Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Quantas horas? Já tá na hora do café? E é isso. Hoje foi essa nossa aula sobre as classes gramaticais e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!